Olá, eu sou a professora Fernanda e estaremos junto com a disciplina de Teoria Sociológica e hoje vamos estudar a unidade 3, que vai tratar sobre o consumidor na sociedade. E a gente tem como objetivo dessa unidade relacionar a inserção do indivíduo em diferentes grupos sociais da sociedade com as decisões de consumo, identificar o papel da mídia televisiva, radiofônica e das redes sociais para o consumo da sociedade e reconhecer o papel do consumidor em uma sociedade consumista. Vamos lá? Vamos falar primeiro sobre a inserção dos indivíduos nos diferentes grupos da sociedade e na decisão de consumo. Bem, para a gente refletir em relação dos grupos sociais e relacionar esses grupos sociais com o consumo, a gente tem que partir de uma compreensão fundamental e um pouco mais genérica de que vivemos em uma relação. O que quer dizer isso? Ao longo de nossas vidas, desde a nossa infância, desde quando nascemos, a gente estabelece um número de relações. Relações com a família, com os amigos, com os colegas de trabalho, com os colegas de faculdade, entre outras relações que a gente vai construir. E essas relações, elas interferem em nossas escolhas, em nossas ações, em nossos comportamentos, ou seja, em nossa vida social. Então, em primeiro lugar, é preciso que a gente entenda os conceitos importantes e necessários dos estudos dos grupos sociais dentro de uma psicologia social, para em seguida a gente relacionar com as nossas decisões de consumo nessa sociedade consumista. Então, o que é, primeiro, grupo social, identidade social e alteridade? Vamos lá? Bem, identidade ele vai derivar do latim e ter o mesmo sentido, enquanto o verbo significa tornar idêntico algo, alguém. Então, um verbo identificar, por sua vez, remete ao sentido de singularizar, distinguindo os indivíduos, por exemplo, de outros indivíduos semelhantes. Então, vamos pensar que a partir disso, na sua identidade. Você já pensou, provavelmente, quando a gente fala de identidade, no RG, no registro geral, onde está o seu nome, sua identificação, e vai muitas vezes auxiliar as pessoas que têm nomes iguais, e etc. Filiação, data, local de nascimento, mas, para além disso, pode ser atribuído a você diferentes características que somam a sua identidade social. Então, vamos pensar o seguinte. Para dizer que você é homem, para você dizer mulher, é adepto a determinada religião, é alto, você deixa de ser outras coisas. Se você é alto, você deixa de ser baixo. Se você é do catolicismo, você deixa de ser do espiritismo. E nesse sentido que podemos pensar a identidade e os grupos sociais. Então, pense que essas fontes, por exemplo, sexo, religião, estrutura, entre outras questões, são o que confere à pessoa em ser ela única. E, ao mesmo tempo, em que se situa essas pessoas dentro de um determinado grupo. Então, é importante considerar que há a noção do outro nessa formação de identidade, que é o caráter construtivo que está de vermelho, e o seu teor de oposição possibilita a formação de um indivíduo em relação aos outros indivíduos e de grupos em relação a outros grupos. Ao mesmo tempo que te dá características, essas características te faz fazer parte de um grupo.
né, de uma comunidade, de um grupo de pessoas que têm essas mesmas características. Em resumo, o outro não é apenas parte da representação de si mesmo, mas imprescindível ao nosso processo de autorreconhecimento. A outra pessoa, né, faz parte do nosso processo de reconhecimento. Quando valores sociais são internalizados ou renegados por cada um de nós, é o que nos faz parecer únicos e o que nos possibilita, ao mesmo tempo, que também façamos parte de algo, de um grupo social. Então, pense que a identidade social, sobre essa lente teórica, ela é relacional e constitui nas interações entre os indivíduos ou grupos em diferentes contextos sociais. Ou seja, o que é alteridade? A alteridade, ela vai derivar do latim e significa, né, outro. Na perspectiva da psicologia social, você deve relacionar, então, a alteridade como um substantivo que se elabora no seio da relação em torno de uma diferença. Então, partindo, né, a partir da ideia de grupos sociais, do autorreconhecimento, a partir do outro e da percepção de relações entre os grupos, né, a gente pode ir muito além, a gente pode relacionar essas preposições com a ideia de consumo. Então, de modo geral, outros grupos e pessoas, particularmente aqueles que têm um poder social, ele influencia nas nossas decisões. Da mesma forma que os atributos físicos, sexos, religiões, as decisões de compra também vai viabilizar o nosso pertencimento ao determinado grupo social, bem como a nossa permanência em um grupo social, no qual a gente já faz parte. Por essa razão, a gente pode citar uma nova decisão de compra. Então, a decisão de comprar ou não um determinado produto, ele vai fazer com que a gente pertença a determinado ou, né, esse ou determinado outro grupo. Então, é possível a exclusão de determinados grupos sociais alavancada pela nossa decisão de não comprar determinado artigo. Então, a partir de exemplo de 3 cenários relacionais, a gente de consumidores e grupos sociais. Vamos conhecer esses 3. O primeiro é esse aqui. Vou marcar aqui. Fazer parte, fazer parte de um grupo social específico a partir da compra de um artigo qualquer. Quem nunca pensou nisso, né? Pense, por exemplo, a colecionadora de carros antigos, né? Você vai perceber, né, que o gosto por tipo de marcas específico de carro, né, as atividades que envolvem essa atividade de comprar, reformar, expor o automóvel, fazem que esse colecionador ele integre, consequentemente, um determinado grupo social, um grupo de colecionadores. Então, foi a compra do carro que fez com que essa pessoa integrasse ao novo grupo social. Outro cenário é pertencer a um determinado grupo social específico, pode estimular o consumo. Isso já faz o contrário, né? Ele não entrou para o grupo social, mas ele já faz parte de um grupo social e esse grupo social ele estimula um determinado tipo de consumo, né? Então, o pertencimento de um grupo em uma sociedade, ele pode suscitar comportamentos de compra. Então, pense como as crianças e como percebe que o seu colega ou amigo próximo ganhou um brinquedo diferente. Elas são seduzidas pelas novidades no mercado e acabam convencendo os pais a comprar aquele artigo. Então, ela compra
Isso vale para um celular, isso vale para uma roupa, isso vale para um carro também. Então, você faz parte de um grupo social, né? E você é levada a fazer essa compra porque todo mundo daquele grupo social faz essa compra. Você é convencido para ter esse sentimento de pertencimento desse grupo social. E, por último, deixar de consumir determinado artigo pode determinar a exclusão de um grupo social. O que quer dizer aí? A escolha ou a impossibilidade de decidir pela compra de um artigo pode ser determinante para o não pertencimento a um grupo. Então, pense hipoteticamente em um grupo de 4 amigos que periodicamente eles se reúnem para viajar. A razão principal que mantém esse grupo unido é esse interesse por viagem. E um certo dia, 3 desses amigos decidem comprar uma motocicleta como meio de transporte para as próximas aventuras que eles almejavam a realizar junto, né? E imagine que essas 3 motos não têm lugar para passageiro. Então, resumo, o 4º amigo que optou por não adquirir a moto será excluído do grupo de viagem. Isso ocorre principalmente pela constatada impossibilidade de deslocamento. E isso acontece dentro de outros. Nós sabemos que acontece, né, dentro de outros, né, outros produtos. Né? Então, é importante refletir acerca do poder do grupo social. O poder social é a capacidade de mudar os atos do outro. Né? Então, o poder de referência pode ser identificado no caso de uma pessoa que admira as qualidades de alguém ou de um grupo, que ele tenta imitar os comportamentos. Isso ocorre que pessoas proeminentes de qualquer estilo ou esfera de vida pode afetar nossos comportamentos de consumo. Então, por que o poder de referência é importante para essa estratégia de marketing? Né? Porque os consumidores mudam de comportamento voluntariamente para agradar alguém ou se identificar com algum tipo de referência. Então, é importante a gente perceber que normalmente a gente procura outras pessoas para compartilhar nossos interesses por produtos ou outro tipo de serviço. Isso decorre que o grupo de referência é um indivíduo ou grupo real ou imaginário que influencia significativamente avaliações, aspirações ou comportamento do indivíduo. E o que são grupos de influência? São grupos sociais que, a partir da perspectiva da psicologia do consumo, podem ser identificados como grupos de influências para decisões e comportamento de consumo. Os autores como Schiffman e Canutt, eles consideram os grupos de influência, né, para o consumidor, a família, amigo, grupos sociais formais, grupo de compra, grupo de ações do consumidor e grupos de trabalho. Mas aí, qual é o papel das mídias televisivas e radiofônicas e das redes sociais para o consumo da sociedade? Bem, a gente já deve ter percebido, né, que quanto às nossas decisões de consumo se dão muitas vezes no seio da vida em sociedade. Né? Então, a gente pode destacar o papel das mídias televisivas e radiofônicas, primeiramente. Né? Em primeiro lugar, a gente tem que refletir acerca das perspectivas por meio da qual podemos pensar as possibilidades de alcance das propagandas nas mídias televisivas e radiofônicas. O rádio, por exemplo, é um meio de comunicação que ele tem a capacidade de atingir um grande público anônimo e um público heterogêneo. Ainda outro elemento que deve ser destacado dessa mídia, o rádio, né, é que o ouvinte é quem faz a cena, ele imagina a cena.
Então, imagine você escutando rádio, quantas vezes você já se reparou, criando a cena narrada pelos autores envolvidos. Radialista, locutor, repórter, cantor, entre outros. Isso ocorre principalmente porque é o ouvinte que cria, a partir do que ele ouve, o cenário do que está sendo dito, sugerido ou representado. E que país surgiu o rádio, né? O rádio aponta ao rádio que foi um italiano, né, o Marconi, que ele foi inventor do primeiro sistema de telégrafo sem fio. A transmissão teria que ser realizada no Canal da Mancha, em 1889. No Brasil, Lendel Moura, um padre gaúcho, é considerado o pai do rádio, pois foi o primeiro na transmissão da voz humana sem fio. Vamos falar da televisão. A televisão passou a operar no Brasil em setembro de 1950. Antes disso, já havia uma condição favorável para o estabelecimento dessa televisão. Mas as questões políticas, econômicas, né, após a Segunda Guerra Mundial, dificultaram esse estabelecimento dessa televisão no Brasil. Então, logo depois, após uma estagnação mundial do pós-guerra, né, no campo televisional, foi realizado no dia 18 de setembro de 1950, às 17 horas, em São Paulo, a primeira transmissão de imagem do Brasil pela TV Tupi. Tupi Difusora. Anos depois, na década de 70, a televisão já havia se estabelecer no país como ativo mais importante no veículo da indústria cultural. O papel de mídias radiofônicas e televisivas, né, para o padrão de consumo, ela é muito importante na sociedade. Né? Então, as mídias, né, a função social da mídia, ela é de formadora de opinião. Ela é uma lente por meio da qual é possível identificar o protagonismo, né, antinente ao papel dessas mídias para o consumo da sociedade. A mídia, especialmente para a psicologia social, ela pode ser representada pelos meios de comunicação em massa, representando uma importante dimensão da sociedade moderna. Então, a gente pensa de termos como mediação da cultura moderna. A gente pensa em termos como sociedade da informação. Né? Então, a partir dessa ideia, alguns autores vão dizer, né, que algo passa a existir ou deixar de existir em termos sociológicos se é ou não vinculado. Isso a gente tem essa impressão dentro das redes sociais como Facebook e Instagram. Parece que você está fora, quando você está fora das redes sociais, você parece que deixa de existir. Parece que você não faz parte do mundo. Então, esse sentimento de pertencimento que existe, né, dentro da sociedade. Então, ao mesmo tempo que as mídias são capazes de construir uma realidade, ela pode dar essa realidade uma conotação valorativa. Dizer que algo é bom, é ruim, é certo, é errado. Então, pense que toda informação carrega consigo essa dimensão valorativa, que vai influenciar condutas, que vai influenciar motivações das pessoas. Então, a forma como se pauta a relação de consumo em uma sociedade, com o papel das mídias radiofônica e televisiva. Então, você deve estar se perguntando, de que formas podemos relacionar as reflexões da psicologia social? As mídias têm conotação valorativa, ela influencia as condutas, as motivações pessoais, com as decisões de consumo em sociedade na perspectiva da psicologia do consumidor. Então, pense na sua vida cotidiana como, por exemplo, em uma situação no qual você pode ter escolhido aí um show, uma peça de teatro, né, do seu artista preferido, a partir da vinculação de venda de ingresso em uma emissora de rádio ou de televisão.
Em outro momento pode ter acontecido de você ter percebido o espetáculo preferido, você pode ter perdido seu show do seu artista preferido, porque você não soube a tempo de participar. Você perdeu aquela promoção, você se interessou por determinada roupa que passou naquele reality show, que está sendo patrocinado. Então você vai sofrer influência dessa mídia. Então a gente pode observar que o papel principal da mídia, né, para publicizar no meio social é o que podemos chamar de oportunidade de consumo. Então é difícil pensar em algum produto de grande consumo que não seja o foco de extensos trabalhos publicitários. Então, as mídias são necessárias para que a gente possa conhecer as informações essenciais dos produtos que procuramos, né? Ou, né, que passaremos a desejar, né? E que a mídia também traz esse desejo, né? Cria necessidades. O marketing está aí, você não precisa daquela calça, você agora precisa para participar daquele grupo. A mídia social faz com que a gente tenha essa necessidade de alguns consumos que até então a gente não precisava. Quem é que hoje quem hoje vive sem celular? Ninguém. Então, é uma necessidade criada a partir dali dos anos 90. É uma necessidade que são criadas. E vamos falar também de redes sociais. Né? Então, você deve já ter percebido a facilidade com que os aparelhos contemporâneos, chamados smartphones, né? Além dos computadores, notebooks, tablets e tudo aquilo que nos conecta à internet, né? Pauta a forma de relações, né? Nas redes sociais. A gente estabelece novos modos de viver a vida, especialmente em consequência do exponencial avanço tecnológico que temos experimentado nas últimas décadas. As redes sociais, né, no contexto brasileiro, o crescimento, por exemplo, do smartphone, ele tem sido muito grande. Ele representa uma perspectiva de futuro e uma realidade na vida cotidiana do brasileiro. Então, comece a entender, comece a refletir, né, sobre os seus atos e seus hábitos de uso. Você já deve ter conferido suas redes sociais imediatamente quando você acorda, antes de dormir. Né? Você deve ter ficado até mais tarde, né, olhando suas redes sociais, socializando com seus amigos, por meio dessas redes. Você já deve ter participado de um trabalho em grupo de uma disciplina, você está numa disciplina online. Né? Então, durante a sua formação, as decisões que foram realizadas também por esse meio das redes sociais. Você identifica a importância das redes sociais no que precisa chamar de tecnologização de grande parte das nossas relações. As redes sociais, de forma geral, são formadas por atores e conexões. E esses autores, eles se conectam. Os autores interagem e eles são compreendidos como sujeitos envolvidos em uma rede de análise. Né? Os autores são como parte de um sistema. Eles atuam de forma a modelar as estruturas sociais através de uma interação. As conexões são os laços sociais, formados através da interação social entre os autores. Então, a conexão, então, pode ser compreendido como as interações entre os diferentes autores interligados de alguma maneira. Então, você pode entender, né, sobre as redes sociais, também para que as redes sociais virtuais, que isso ocorre num ambiente que é um ambiente virtual. Então, isso faz emergir espaços no que vai conceber ali nesses espaços novas socializações. Quantas pessoas você conheceu por meio da internet?
Então, entre essas novas possibilidades de socialização, por meio das redes sociais, virtuais, elas encontram-se novas possibilidades de consumo. Então, você já reparou na quantidade de perfis de venda existe no Instagram, existe no Facebook, existe em todas as redes sociais? Quantas propagandas aparecem na sua página, mesmo quando você não está procurando algo para comprar? Então, você pode refletir sobre a forma de consumo. A internet, ela se tornou um meio, um canal de marketing que abre espaço para a comunicação personalizada de diferenças de empresas e consumidores. Você já percebeu quando você entra numa rede social, por exemplo, aparece ali nas propagandas exatamente aquilo que você está buscando, né? Se você procurou no Google passagens aéreas, vai aparecer no teu feed ali, seja no Instagram, seja no Facebook, propaganda de passagens aéreas. Então, ela teve uma forma de fazer o que a televisão e o rádio não conseguiam fazer, que é direcionar esse consumo, essa propaganda para essas pessoas de forma personalizada. As empresas, você já se parou para pensar como o Facebook se mantém economicamente, já que os usuários não pagam uma inscrição? É por meio da publicidade. Então, a empresa chega lá, eu quero perfil de pessoas mais ou menos de 20 anos de idade, que frequenta tais lugares como esse, que gosta de tal. E o Facebook entrega por meio de uma compra e você tem essas propagandas direcionadas a você, né? Então, uma pesquisa realizada acerca das redes sociais e do consumo foi constatado que a principal mudança relacionada à inserção das redes sociais para a questão do consumo se relaciona à informação, ou seja, é o consumidor que dá essa fonte de informação para as empresas, né? Você dá informação para abrir uma conta em uma rede social qualquer, informações de todo tipo. Você, ao todo tempo, está informando seus gostos, onde você anda, sua posição política, sua ideologia, sua religião. O tempo todo você informa isso para as redes sociais e essas redes sociais utilizam isso para o método de publicidade. Então, a informação, assim, se torna relevante para o consumo porque os autores trabalham para análise de redes sociais de consumo com a noção de consumidor sofisticado. E essa nova fase de consumidores relaciona-se à facilidade com que circulam essas informações por meio das redes sociais e internet, o que aumenta a complexidade e os fatores externos que influencia os hábitos dos consumidores. Então, a internet e as redes sociais virtuais, eles operariam como mais um elemento de sofisticação do consumidor contemporâneo. Ou seja, os autores concluíram que os consumidores sofisticados são engajados no processo de compras e têm interesse em utilizar todas as ferramentas à disposição, o que inclui as redes sociais, fortalecendo sua relação com o mercado. E qual é o papel, né? E lembrando que é por causa disso, né, que aparece profissões hoje que está muito em voga, como as redes, como os digitais influencers. O que são digitais influencers? Os digitais influencers são pessoas, né, que te influenciam digitalmente, seja por produto, seja uma maneira de pensar, seja uma maneira de agir, seja uma maneira de se vestir. Então, essas pessoas te influenciam, né, de alguma maneira. Então, qual o papel do consumidor em uma sociedade de consumo? Então, a gente sempre sabe que tem uma multiplicidade de maneiras com que nos relacionamos com o consumo em uma sociedade. Então, é necessário que a gente entenda e reflita
o papel dos sujeitos nessa vida compartilhada para o consumo, seja nos grupos sociais, seja nas redes sociais virtuais, entre inúmeros outros tipos. Então é importante refletir sobre as noções teóricas e contextuais, né, do papel do consumidor, em que uma sociedade de consumo, ética, comercial, direito de consumidor, questões políticas, consumo, sociedade, etc. Então, Zygmunt Bauman, é um autor contemporâneo, sociólogo contemporâneo, e ele vai escrever diversos livros sobre isso. Ele vai chamar de modernidade líquida que a gente vive hoje. Ele vai dizer que a gente está em uma sociedade que não mais é sólida, é uma sociedade líquida. É uma sociedade que se desfaz, uma sociedade que ao mesmo tempo se adapta muito fácil. As nossas relações sociais líquidas, elas se desfazem num clique de um mouse. Uma amizade se desfaz com um clique do mouse. Tiro essas pessoas da minha rede social e essa pessoa não faz mais parte da minha vida. E ele vai escrever diversos números sobre essa liquidez dessa sociedade. Então, o Bauman entende que houve uma transição de uma sociedade de produtores, no qual mercadorias eram mercadorias duráveis, e a aquisição de objetos trazia segurança e poder. E nas palavras do autor, tamanho era poder, né, para uma sociedade de consumidores. A principal característica dessa sociedade é o imediatismo. Não passa de uma sucessão de presentes, uma coleção de instantes experimentados com intensidades variáveis. Então, a vida social passa a denominar o desapego constante pela felicidade instantânea. E nessa nova configuração social de Bauman, ele entende que os consumidores passaram a ser bombardeados por diferentes maneiras para a prática de consumo. Os consumidores são bombardeados por todos os lados, por sugestões de como e o que você precisa comprar para manter em uma determinada posição social. E a partir dessa configuração da sociedade de consumo, o que podemos pensar no papel de consumidor? Então, vamos falar de ética social. Você costuma ler os rótulos da embalagem dos produtos do mercado antes de colocar no carrinho de compra? Você costuma prestar atenção nas informações vinculadas na mídia sobre a responsabilidade social das diferentes empresas? Então, um dos importantes papéis do consumidor frente ao ciclo do consumo em uma sociedade, ela se relaciona com a vigília em consumir produtos de empresas que mantêm responsabilidade social. Então, muitas pessoas estão preocupadas com isso. Parece que é a sensação de estar fazendo algo. Então, as práticas de trabalho, ética comerciais, questões ambientais são procuradas pelos consumidores. E por que isso é importante? A ética comercial, por exemplo, ela baseia-se em regras de conduta que orientam ações no mercado. São critérios por meio dos quais as maiorias das pessoas de uma cultura avaliam o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é ruim. Então, os valores universais incluem honestidade, confiabilidade, parcialidade, respeito, justiça, integridade, consideração pelos outros, responsabilidade, lealdade. Tudo isso as pessoas procuram numa sociedade. E os direitos de consumidores? As empresas elas têm a obrigação de oferecer produtos seguros e funcionais como parte de uma atividade comercial. Então, caso o consumidor não fique satisfeito com o produto, ele pode ter algumas possibilidades de ações. Uma das é a resposta de voz interativa. A gente recorrer diretamente onde você comprou determinado artigo e solicitar a troca do produto ou a devolução do dinheiro, dependendo de cada situação. Temos uma resposta particular, que é compartilhar sua insatisfação com os produtos em seus grupos sociais
em suas redes sociais. Né? E temos também as respostas de terceiros. Buscar medidas de proteções legais, o PROCON, por exemplo. Registrar uma queixa junto ao PROCON. Enviar essa reclamação nos jornais, nas revistas. Ou seja, você, como consumidor, você tem impossibilidade de fazer valer, né, o seu direito como consumidor. E hoje em dia, os consumidores não é mais uma voz perdida no espaço e no tempo. Hoje ele é escutado. A gente tem sites como Reclame Aqui, onde você vai comprar em determinado lugar, você pode ver quais as reclamações desses lugares onde você vai comprar. Você pode fazer uma reclamação. Você pode dizer, botar a boca no trombone em relação, né, a determinados, né, produtos ou erros ou a falta de ética, né, e fazer valer seu direito a consumidor. E aí a gente vai falar questões políticas do consumo em sociedade. As escolhas do consumidor em sociedade, elas vão influenciar as principais questões políticas públicas que interessam o cidadão de maneira geral. Então, a forma com que o cidadão consome uma sociedade, ela pode auxiliar a vida como consumidores. Isso emerge a partir de uma gama de conceitos. Por exemplo, marketing social. O que é o marketing social? É um método, geralmente utilizado pelas empresas, de vender álcool, por exemplo, cervejas, né? Produto de limpeza, detergente, a fim de estimular comportamentos positivos. Né? Por exemplo, eu vendo cerveja, mas eu aviso que dirigir alcoolizado pode causar morte. Né? Responsabilidade social corporativa. O que é isso? Descreve práticas que estimulam a organização buscar impactos positivos diferentes, né, em diferentes interessados em sua comunidade de atuação, né, no funcionário, no público. Uma marketing de causa. Vincula a organização uma marca, né, que vai criar benefícios comerciais. O marketing verde. Envolve o desenvolvimento e a promoção de produtos favoráveis ao meio ambiente. A lavagem verde. Pode ser identificado quantas organizações se utilizam no discurso do meio ambiente para vender, realizando afirmações mentirosas, exageradas acerca dos seus produtos. Né? Porque diz que é vantajoso para o meio ambiente, às vezes não é. Né? Às vezes isso não é verdade. Às vezes isso não é algo correto. Então, continuamos aqui. Vou passar aqui o slide. Né? Vamos falar sobre... Opa, passou demais. A atualidade, o desafio da atualidade da antropologia e o desafio da contemporaneidade, né? O desafio contemporâneo. A gente vai falar sobre o conceito de sociedade contra o Estado proposto por esse autor, o Norbert Elias. Em grande parte da sua obra, o sociólogo alemão Norbert Elias, ele problematizou os limites entre as áreas do conhecimento e a sua diversidade para entender os processos sociológicos pelos quais as estruturas sociais, a sociedade se formam. Mas isso também não significa que a problematização consiste em conceber que traz estruturas como estatísticas, mas sim o funcionamento e o desenvolvimento, né, desses processos das instituições sociais, tanto nos seus conceitos históricos, quanto nos conceitos biológicos, os conceitos educacionais e os conceitos psicológicos. Né? Na obra Sociedade de Corte,
ele faz uma investigação sobre a sociologia da realeza e da aristocracia da corte. Né? Ele vai trazer uma relação entre a corte e o sujeito à corte. As pessoas que fazem parte da corte e os sujeitos, né, que são submetidos à corte. Então, ele demonstra como era configurado a sociedade francesa, né, entre as regências de Francisco I e Luís XIV, me desculpa, de que forma a sociedade se organizava e era organizada. E também ele vai entender a formação social e a função social do rei em relação à psicologia exercida por meio do controle do sujeito, a educação, né? Então, a medida que determinava as formas de vida e de comprometimento aos hábitos dessas pessoas e outros aspectos também. A teoria de Elias, ele propõe o conceito de configuração para compreender os processos formadores do tecido social. Então, a sociologia proposta por ele é classificada como sociologia configural, configuracional, e que tem uma base de estudo na configuração dinâmica que liga os indivíduos. Então, não se trata de entender a sociedade e o indivíduo como centros isolados, e sim entender mediante uma relação entre esses sujeitos. Ele defende que, para a sociologia, entender determinado processo ou estrutura social, é necessário que se entenda os estratos sociais, as diferenças das relações como se configura no campo social, entre grupos sociais. Então, além da sociologia no processo histórico, ele propõe que seja abordado a psicanálise para que se estabeleça a compreensão dinâmica necessária. Então, e também a sociedade, né, é entendida por meio dos conceitos de configuração, né, e transformação. Né, e essas transformações que são constantes com o indivíduo. Né. Então, ele compreende a sociedade e o sujeito como diferenciáveis, mas que a estrutura da sociedade participa do indivíduo, assim como ele participa da estrutura social. Nesse livro, A Sociedade de Corte, ele propõe que os processos de formação e configuração social sejam problematizados a partir da sociogênese, que é o estudo sobre a formação dessa configuração, e a psicogênese, o estudo sobre a estrutura e comportamento social. Assim, ele teoriza uma sociologia que rompe com a compreensão do indivíduo separado de tudo que não é humano, uma vez que a sua relação com o mundo segue a mesma lógica que a relação entre o sujeito e sociedade, sendo interacional. Então, a sua teoria ele vai romper com os paradigmas sociológicos que isolam a relação entre humanos e não humanos, com base na racionalidade e reflexão. E é isso, gente. Terminamos a aula da unidade 4 da nossa disciplina, unidade 3 da nossa disciplina, e voltamos na próxima aula com a última unidade, que seria a unidade 4 na nossa disciplina. Bons estudos e até a próxima!